Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Morrinho. Espero que estejam bem. Hoje, começando o nosso conteúdo da apostila 3 na frente 1, a gente trabalha com as aulas 37 e 38 que abordam a dinâmica demográfica. Trata-se de um conteúdo bastante extenso no nosso material, que eu vou ter que dividir em 3 partes. Nessa primeira parte, que trabalharemos hoje, mais introdutória, apresentarei para vocês alguns conceitos básicos de população absoluta, população relativa, também chamado de densidade demográfica. Iremos analisar como a população se distribui dentro de um território, no caso do Brasil, bem como pensando aí no planeta como um todo. Posteriormente, nas demais partes, aprofundaremos outros conceitos importantes, relacionados principalmente ao crescimento populacional. Acompanhem bem esse conteúdo, mesmo ele sendo mais básico, porque ele vai fazer bastante diferença aí nos próximos que seguirão, beleza? Então acompanhe os próximos slides para a gente ter isso muito bem claro. Para nós começarmos então o nosso conteúdo, vamos abordar os conceitos mais básicos em demografia, sendo o primeiro conceito básico o conceito de população absoluta. Sempre que a gente se refere à população absoluta de uma determinada parcela do espaço, a gente está se referindo ao total de pessoas que vivem nessa região. Portanto, basta fazer uma simples operação matemática, que é a soma, que a gente passa a ter acesso a essa população absoluta. E aí eu posso calcular a população absoluta de uma casa, de uma sala de aula, de uma escola, de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, de um continente ou do planeta como um todo. Quando a gente olha hoje para o nosso planeta, a gente tem uma população absoluta estimada em 7 bilhões e 500 mil habitantes. Perdão, 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Foi mal pela conta errada. Mas, se a gente fizer uma recapitulação histórica, a gente vai perceber que esse primeiro bilhão de habitantes apareceu por volta de 1800. Quer dizer, de 1800 para cá, a nossa população vem crescendo numa velocidade muito grande. E a estimativa é que 10 bilhões de pessoas, pelo menos, existam no nosso planeta no virar do século 21 para o século 22. Quer dizer, a velocidade de crescimento populacional é uma preocupação que a gente vai ter. E aí, quando a gente vai olhar para essa população absoluta, existem diversas variáveis para a gente analisar, né? Porque a gente pode pensar numa região como uma cidade, por exemplo, São Carlos. São Carlos é uma cidade que tem 250 mil habitantes. Rio Claro, aqui pertinho, tem pouco mais do que 200 mil, 206 mil. Ribeirão Preto tem mais de 700 mil. A cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões, o estado de São Paulo tem mais de 45 milhões. E aí fica aquela encanação, né? Poxa, Morrinho, mas será que eu tenho que ficar decorando todos os valores de população absoluta? Não vejo necessidade, mas eu acho interessante você ter alguma referência quando a gente pensa em países e suas respectivas populações absolutas, principalmente aqueles países que mais se destacam em termos de população absoluta, como eu trago nesse quadro para vocês. Dentro desse quadro, eu vejo que a maior população absoluta do planeta fica na China, pouco mais do que 1 bilhão e 430 milhões de habitantes, pouquinho menos do que 1 bilhão e meio de pessoas. Se a gente tem a população da Terra em 7 bilhões e meio e 1 bilhão e meio vive dentro do território chinês, praticamente 1 em cada 6 pessoas, 1 em cada 6 habitantes do nosso planeta vive em território chinês. Em segundo lugar, não muito longe da China, a gente encontra a Índia, 1 bilhão 380 milhões de habitantes. Existe uma perspectiva, moçada, e isso eu acho muito importante vocês terem em mente, que até a metade da próxima década, a década de 2020, a gente tem aí uma inversão entre essas duas primeiras posições, onde a Índia vai ocupar o posto de maior população absoluta da Terra. Por que que isso vai acontecer? Porque se você sabe um pouquinho sobre demografia, você sabe que na história demográfica da China recente, tivemos uma política de controle de natalidade. E essa política de controle de natalidade freou o ritmo de crescimento da população chinesa. A Índia não teve a mesma política, quer dizer que o seu ritmo de crescimento populacional tornou-se maior do que o chinês, fazendo com que essa ultrapassagem naturalmente pudesse acontecer. Em terceiro lugar, quem aparece dentro dessa tabela são os Estados Unidos.
Veja, uma nação desenvolvida também com grande população absoluta, mas há uma discrepância bem grande, né, do segundo para o terceiro colocado. A gente tem uma diferença aí de praticamente 1 bilhão de pessoas do segundo para o terceiro colocado. Em quarto lugar aparece a Indonésia, pouco mais do que 270 milhões de habitantes. Em quinto lugar aparece o Paquistão, 220 milhões de habitantes, e o Brasil aparece aí na sexta posição, com 210 milhões de habitantes. E é lógico, você que está acompanhando essa aula, percebeu que o Paquistão aparece aí de um jeito diferente, né? Grifado com um amarelo, com a sua população também grifada. Por que que isso aparece desse jeito? Porque o Paquistão ocupou o lugar do Brasil dentro desse ranking. O Brasil ocupava a quinta posição dentro das populações absolutas do nosso planeta. E por que que o Brasil caiu para o sexto lugar? Porque aconteceu algo muito semelhante que aconteceu nessa relação de China e Índia. O ritmo de crescimento da população brasileira vem diminuindo e tornou-se menor do que o ritmo de crescimento da população paquistanesa. E já digo mais a vocês, hoje a Nigéria ocupa o sétimo lugar dentro desse ranking, com 206 milhões de habitantes. Então é muito provável que ao longo desse ano ou dos próximos 2 anos, o Brasil caia ainda mais uma posição dentro desse ranking. E aí tem uma coisa que eu acho importante que vocês saibam. Qualquer região que eu for analisar que tenha grande população absoluta, pode ser uma cidade, um país, um estado, um continente, seja lá o que for, eu vou dar um apelido. Eu vou chamar essa região de populosa. Quer dizer aqui que eu tenho os 6 países mais populosos da Terra. O Brasil é o 6º país mais populoso do planeta. O estado de São Paulo é o mais populoso do Brasil. A região sudeste é a mais populosa do Brasil. Ribeirão Preto é uma cidade mais populosa que São Carlos. São Carlos é mais populosa do que Rio Claro. Quer dizer, usei o termo populoso, eu sempre estou me referindo à população absoluta. Ô Morrinho, mas e se uma região não for populosa? Ué, aí a gente fala que ela é pouco populosa. Então, se eu pensar na cidade de Batatais, por exemplo, tem 60 mil habitantes, é uma cidade pouco populosa. Ibaté tem menos de 30 mil habitantes, é uma cidade pouco populosa. E se eu pensar em países, eu também vou encontrar países pouco populosos. Destaco aqui o Canadá, 37 milhões de habitantes. Veja, tem mais gente no estado de São Paulo do que em todo o território canadense. A Austrália, 25 milhões de habitantes, corresponde a praticamente 2 vezes a população da cidade de São Paulo. E quando eu olho para o Uruguai, com 3 milhões e meio de pessoas, é praticamente 3 vezes a população da cidade de Campinas. E aí tem algo que eu acho muito importante vocês terem em mente. Não fazer uma relação equivocada entre informações. E que tipo de relação equivocada você pode fazer de maneira inadequada, né? Relacionar, por exemplo, o tamanho de um território com o tamanho de uma população absoluta. É um erro. Por que que é um erro? Olha aqui para mim. Apesar, turma, deixa eu apagar aqui um pouquinho, ó. Apesar da gente saber que a China, a Índia, os Estados Unidos, o Brasil são países de grande extensão territorial, eu tenho que lembrar que Indonésia e Paquistão não têm grande extensão territorial. Então, o tamanho de um país é determinante para o tamanho da população absoluta? Não. Porque, da mesma forma, eu tenho que Canadá e Austrália têm imensos territórios, mas o Uruguai não tem um território muito grande. Então, não existe relação entre o tamanho de um território e o tamanho da população absoluta. Não busque relação onde ela não existe, beleza? Outra coisa que é muito comum as pessoas quererem relacionar o grau de desenvolvimento econômico com a população absoluta. A China é um país emergente, a Índia é emergente, o Brasil é emergente. Os Estados Unidos, uma grande potência, Indonésia e Paquistão são países mais subdesenvolvidos. Então, todos eles são populosos e tem a ver com o grau de desenvolvimento? Não. Eu olho para o Canadá e para a Austrália, estão entre os mais desenvolvidos do planeta. O Uruguai, nem tanto. Quer dizer, o caráter pouco populoso desses países tem a ver com o nível de desenvolvimento?
Não. O que a gente vai ver posteriormente é que tem a ver com o índice de crescimento populacional, mas não com o tamanho dessa população absoluta. Beleza? Então, esse é um primeiro conceito importante para a gente trabalhar. Um segundo conceito importante para a gente trabalhar é o de população relativa, também chamado de densidade demográfica. Atenção para o nome, ó. População relativa. Ela é relativa a alguma coisa. E quando eu penso que ela é relativa a alguma coisa, a ideia de densidade demográfica é muito importante. Porque o conceito de densidade, quando a gente trabalha lá na química, lá na física, é que densidade é igual a massa sobre o volume. E aí, quando eu penso na densidade demográfica, quem é essa massa? Essa massa corresponde à população. E quem é esse volume? Esse volume, ele corresponde à área. Então, basicamente, quando eu faço o cálculo da densidade demográfica, eu estou levando em consideração esse número total de habitantes, e esse número total de habitantes é a mesma coisa que população absoluta, e vou dividir isso em relação à área que essa população ocupa. Então, é basicamente um cálculo médio. E quando eu faço esse cálculo médio, eu vou chegar a alguns valores, também por cidade, também por estado, também por região, também por país. É importante eu saber esses valores? Não. É importante eu ter alguma referência sobre valores? Também não. Mas é importante eu saber pensar onde ela vai ser grande e onde ela vai ser pequena. E como que eu posso pensar nisso? Usando conhecimento matemático. Se eu tenho, turma, uma área grande, a tendência é a minha densidade ser pequena. E se eu tiver uma área pequena, a tendência é a minha densidade ser grande. Olha aqui, ó. Mônaco, área grande ou pequena? Pequena, é um principado ao sul da França. Mônaco tem a maior densidade demográfica do planeta, mais de 26 mil habitantes para cada quilômetro quadrado. Singapura é uma cidade-estado na ponta da Malásia, no sudeste asiático, mais de 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. Bangladesh, país pequenininho, vizinho ao leste da Índia, mais de 1.200 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam, áreas pequenas com grande densidade. Aí eu olho para o Brasil. O Brasil tem área pequena, gente? Não, o Brasil tem uma área enorme. O Brasil tem 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. O que eu fiz no caso do Brasil? Dividi sua população, 210 milhões de habitantes, pela área, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Quer arredondar? Arredonda para 25 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade baixa. A Austrália, 3 habitantes por quilômetro quadrado. O Canadá, 4 habitantes por quilômetro quadrado. A Rússia, 9 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando você passa a fazer essa análise, na matemática ela passa a fazer muito mais sentido. Áreas grandes normalmente têm baixa densidade, áreas pequenas normalmente têm grande densidade. Ô Morrinho, você usou o termo populoso para se referir à população absoluta. Tem algum termo para se referir à densidade demográfica ou população relativa? Tem. O termo é povoado. Então, esses 3 primeiros países que são pequenininhos em termos territoriais, mas grandes em densidade demográfica, são 3 países povoados. E o caso do Brasil, o caso da Austrália, que são países de grande extensão territorial e pouca população relativa, a gente vai acabar dando o apelido de despovoados. Só que cuidado, existem 2 exceções para essa regra dessa relaçãozinha de tamanho de área e densidade demográfica. Existem, portanto, 2 países que têm grande extensão, mas que não são despovoados. E quais são esses 2 países de grande extensão e povoados? China e Índia. E por que eles entram dentro desse conjunto?
porque a população absoluta que esses dois países têm é algo muito maior do que qualquer outro país do mundo. E aí o peso dessa população absoluta vai tornar essa densidade demográfica também muito alta. Morrinho, não tem que decorar mesmo? Não tem que decorar. Tem alguma finalidade conhecer densidade demográfica? Tem, planejamento urbano principalmente. Quanto você pode alocar dentro de um espaço para oferecer determinados serviços para aquele determinado grupo social. Tá? Tirando isso, não há necessidade alguma. Pergunta importante: o tamanho da população relativa ou densidade demográfica tem a ver com o desenvolvimento? De novo, não tem nada a ver com o desenvolvimento. O tamanho da população relativa tem a ver com a área? Sempre tem a ver com a área, por isso que eu fiz essa abordagem com vocês. Joia? Uma vez que a gente tem esse conhecimento básico, vamos olhar para o caso brasileiro e entender muito bem como isso funciona por aqui. Vamos olhar então aqui no caso do Brasil esse comportamento da população absoluta e população relativa. De cara, pessoal, o que a gente percebe é algo que tende a nos confundir bastante. O fato do Brasil ser ao mesmo tempo um país populoso e pouco povoado. Apesar de estranho, se você prestou bastante atenção no slide anterior, você vai ver que essa informação faz super sentido. Por mais que muitas pessoas tendam a achar que populoso e povoado signifiquem a mesma coisa, mas não significam. Se a gente fala que o Brasil é muito populoso, é porque o Brasil ele tem uma grande população absoluta. E, de fato, né, o Brasil tem a sexta maior, pelo menos por enquanto, né, enquanto a Nigéria não nos ultrapassar, o Brasil tem a sexta maior população absoluta da Terra, hoje com cerca de 210 milhões de habitantes. Porém, quando eu faço a divisão dessa população absoluta pela área brasileira, que é uma área extensa, a quinta maior do planeta, a gente vai ver que esse valor de densidade demográfica é um valor baixo. E se a gente tem uma baixa densidade demográfica, a gente tem, então, um país pouco povoado ao mesmo tempo. Mas é importante a gente observar esse mapa. O que esse mapa mostra para a gente? Esse mapa mostra para a gente o número de habitantes por quilômetro quadrado em várias regiões do país. E aí, dependendo da cor, porque esse é um mapa coroplético, a gente vai ver se esse povoamento é maior ou menor. Cores mais claras indicam um menor povoamento, cores mais escuras indicam um maior povoamento. E de cara, se você for um bom observador, o que você percebe? Que essa distribuição populacional é bem irregular. E isso vai acontecer com a maioria dos países do planeta. Quando que isso não vai acontecer? Quando a gente fala de uma área muito pequena, como uma cidade-estado. Então, na maior parte dos países, a distribuição vai ser irregular. Vai ter a área de maior concentração populacional, vai ter a área de menor concentração. Fazendo a leitura do mapa do Brasil, onde a gente encontra a maior concentração? Onde eu tenho cores mais escuras aparecendo. Então, em geral, eu tenho uma concentração significativa nessa faixa litorânea, tanto ao norte, quanto ao nordeste, ao leste, sudeste e sul do Brasil. Mas eu tenho uma grande concentração, pensando em regiões brasileiras, no sudeste, no sul do Brasil, bem como no nordeste brasileiro. Tá? Então, é o exercício de fazer a observação. Por quê? Bom, a gente vai ter que pensar nisso daqui a pouquinho. Ao mesmo tempo que a gente tem áreas de grande concentração, a gente vai ter o oposto. Áreas de baixa concentração, que vamos chamar de vazios demográficos. E eu gosto de apontar nesse mapa 3 vazios demográficos. Eu gosto de apontar o espaço amazônico como um grande vazio demográfico. Eu gosto de apontar como vazio demográfico a região do Pantanal Mato-Grossense e gosto também de apontar como vazio demográfico a região do Sertão Nordestino. Quer dizer, 3 vazios demográficos e outras áreas de concentração populacional. Morrinho, eu acho que os vazios demográficos aparecem porque as regiões são naturalmente difíceis de ocupar. Faz sentido.
Ah, não, mas eu acho que são vazios demográficos porque são regiões menos desenvolvidas. Também faz sentido. Então, quando a gente vai fazer uma análise, turma, de distribuição da população, existem alguns elementos que vão nos dizer se essas áreas são mais ou menos ocupadas ao longo aí de um determinado território. E que esses momentos não, mas esses elementos podem ser elementos da natureza, podem ser elementos da economia e até mesmo elementos políticos desenvolvidos ao longo da história. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse momento final do nosso slide, e que não é tão breve assim, né, é analisar quais são esses fatores determinantes para o povoamento, usando inicialmente o Brasil como pano de fundo. Tá? Depois a gente faz a mesma coisa pensando na escala mundial. Então, quando eu olho para esses fatores naturais, veja que existem áreas que eu chamo de ecúmenas, que acabam sendo mais favoráveis ao povoamento. O que seria uma área favorável ao povoamento? Uma área naturalmente favorável ao povoamento seria uma área litorânea, seria uma área perto do curso de um rio, seria uma área de clima tropical, uma área de clima temperado, de topografia plana. E eu acho legal o exercício da história. Né? Quando eu penso na história, a ocupação dos litorais era mais intensa, porque o litoral ele representava o ponto de contato entre os vários agrupamentos humanos. Quando eu penso na proximidade dos rios, a proximidade dos rios também favorecia o contato entre as pessoas, favorecia o acesso à água para a prática da agricultura. Então veja que até mesmo hoje, quando a gente olha para as cidades brasileiras, muitas surgiram de povoamentos próximos a curso de rios. E que isso é uma característica de praticamente toda a cidade brasileira. Não é regra, mas é uma característica muito comum nas cidades brasileiras. Mas se existem fatores que favorecem o povoamento de uma região do ponto de vista natural, existem outros fatores que desfavorecem esse mesmo povoamento. Que aí eu vou dar um nome de área anecúmena. Uma área montanhosa é anecúmena. Uma área muito seca, como no deserto, é anecúmena. Uma área de mata muito fechada, uma área alagável, uma área muito fria. Quer dizer, são exemplos de regiões que dificultam o povoamento. Claro que hoje o nosso conhecimento técnico ele é suficiente para contornar essas dificuldades que a natureza nos impõe, mas mesmo assim a gente percebe que há uma influência muito grande. Então, se eu olho agora para o mapa do Brasil, por que será que nesse espaço amazônico eu tenho um vazio demográfico? Porque eu tenho uma floresta fechada nessa região, é uma área anecúmena. Por que será que na região do Pantanal eu tenho um vazio demográfico? Porque é uma área alagada que dificulta a fixação humana. Por que será que no sertão nordestino eu tenho um vazio demográfico? Porque tem um clima muito seco e dificulta o desenvolvimento econômico nessa região. Então veja que esses vazios demográficos eles podem ser explicados de fato por uma pior condição natural de povoamento. Ô Morrinho, mas será que essas áreas de maior concentração podem ser explicadas pela natureza? De certa forma podem, né? A gente tem essa porção litorânea brasileira, que por ser litorânea, ter um clima mais úmido, uma topografia plana na faixa da orla, facilita a ocupação humana. Mas veja, não posso falar que o Sudeste como um todo é naturalmente mais favorável, que o Sul como um todo é naturalmente mais favorável. Quando eu olho para o relevo do Sudeste, eu tenho um relevo muito acidentado. Quando eu olho para a climatologia do Sul, eu tenho uma climatologia mais fria. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, talvez eu tenha que começar a agrupar outros fatores para fazer essa análise. Então, vamos pensar num segundo fator, que é esse fator de ordem econômica. E o que me chama a atenção no fator de ordem econômica? Normalmente, eu explico pelo fator econômico o povoamento das regiões mais desenvolvidas. Por que eu uso esse fator para explicar os mais desenvolvidos? Porque as áreas mais desenvolvidas costumam atrair pessoas ao longo da história. E se eu pensar na história da região sudeste do Brasil, de fato essa foi uma região que se desenvolveu muito rápido e que atraiu bastante gente.
Não foi a natureza do Sudeste que atraiu muita gente, foi o crescimento econômico dessa região. Que se você lembra um pouquinho de história, você lembra um pouquinho da geografia econômica, você pode associar com o ciclo da mineração, com o ciclo da cafeicultura, com o desenvolvimento industrial que essa região teve, assim como o seu desenvolvimento urbano e o setor de comércio e prestação de serviços. Então, quando você tem esse panorama mais generalizado montado na sua cabeça, fica muito mais fácil você pensar num maior ou menor povoamento. Quer dizer, então, Morrinho, que as áreas menos povoadas são áreas menos desenvolvidas? Não, não é regra, porque pensa no continente africano. É um continente bem desenvolvido? Não. É um continente povoado, de certa forma, principalmente ao sul do deserto do Saara. Então, cuidado, tá? Eu uso o fator econômico para explicar o maior povoamento e não o menor povoamento. Outra coisa que eu acho importante para a gente ter a noção sobre povoamento é entender como que elementos políticos formulados ao longo da história podem contribuir para esse povoamento. E aí eu penso em políticas de indução ao povoamento. Quando eu olho para essa ocupação do litoral brasileiro, eu tenho uma política de indução, principalmente no litoral da região Nordeste. No início da nossa colonização, o povoamento foi induzido para essa região. Se eu olho para o século XIX, eu vejo uma indução ao povoamento da região sul a partir da doação de terras para imigrantes europeus. Se eu olho para o século XX, com a construção de Brasília, eu tenho uma indução do povoamento do Centro-Oeste. Se eu olho também para o século XX, mais para a década de 70 e 80, eu tenho uma indução com a expansão da agropecuária, da mineração, para o povoamento da região norte. Então, quer dizer, medidas políticas podem induzir o povoamento de uma região. Quer sair do caso do Brasil? Pensa na marcha para o oeste nos Estados Unidos. É uma política também de indução ao povoamento. Beleza? Pense sempre nesses três fatores. Primeiro, natural, segundo, econômico, terceiro, político histórico, para entender o povoamento de qualquer região. Olhando principalmente para o Brasil, mas se quiser olhar para o resto do mundo, também eles vão ajudar bastante a sua compreensão. Não há necessidade de decorar, basta compreender. Vamos fazer o mesmo olhando agora para o mapa mundi. Galera, fazendo agora a análise, da distribuição da população mundial com base nos fatores que a gente estudou, vamos seguir mais ou menos a mesma lógica, tá? Primeiro eu queria que a gente olhasse para os vazios demográficos. Então eu vou encontrar como vazio demográfico a região do Alasca, do norte do Canadá, da Groenlândia, da Islândia, norte da Escandinávia, Sibéria. E eu vou perceber que o vazio demográfico nessas regiões tem a ver com o clima polar que as mesmas apresentam. Agora, quando eu olho, por exemplo, para a Austrália, não posso falar de um clima polar, mas posso lembrar que a Austrália tem a maior parte do seu território composta por um deserto. A mesma coisa eu vejo vazio demográfico no deserto do Saara, deserto do Kalahari, deserto do Atacama, deserto da Patagônia, deserto arábico, deserto da Mongólia, ou de Gobi, do Xinjiang, ao oeste da China. Quer dizer, veja que faz muito sentido o deserto do Colorado, nos Estados Unidos. Veja que isso faz muito sentido. Posso pensar enquanto vazio demográfico, turma, áreas de floresta fechada, como a floresta amazônica, a floresta do Congo, floresta equatorial no sudeste asiático. Posso pensar em áreas montanhosas, como vazios demográficos, na Cordilheira dos Andes, na região das Montanhas Rochosas, na própria Cordilheira do Himalaia. Beleza? Então, é sempre poder fazer essa análise com base nas informações que a gente conhece. Quando eu penso em áreas de maior concentração, e aí eu preciso apagar um pouquinho aqui, senão vai ficar uma bagunça a nossa análise. O que normalmente eu levo em consideração? Condições naturais, condições econômicas, E aí veja que interessante, como o sudeste do Brasil tem grande povoamento, a região no entorno de Buenos Aires, a região no entorno de Santiago, a costa nordeste dos Estados Unidos, a costa oeste dos Estados Unidos,
Na Europa, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer uma boa análise. Por quê? Porque o mapa está muito pequenininho. Talvez se a gente tivesse um mapa maior da Europa, a gente conseguisse distinguir onde eu tenho áreas montanhosas, onde fluem os principais rios europeus e assim enxergar uma melhor distribuição desse povoamento. O que eu acho muito legal dentro desse mapa? Veja que eu tenho uma manchinha roxa nessa região que eu circulei. É o Rio Ganges. Veja que eu tenho uma área roxa nessa parte leste do território chinês, Foz do Rio Amarelo, Foz do Rio Azul. Veja que eu tenho maior povoamento nessa costa ao leste da Austrália, que é a região onde se encontra, né, as áreas mais desenvolvidas do país, cidade de Sydney, principalmente. Então, veja que isso não foge muito daquilo que a gente já trabalhou e que não há necessidade, de fato, de você ficar decorando uma série de informações. Basta conhecer quais são os fatores importantes para esse povoamento, basta conhecer um pouquinho sobre a geografia de cada uma dessas regiões também. Beleza? Eu vou deixar alguns exercícios extras para vocês resolverem nessa aula, né? Porque a gente está fazendo uma introdução a um conteúdo bastante extenso. Tentem resolver, tá? Como tarefa, resolveremos alguns juntos no plantão. Espero aí que vocês tenham um bom entendimento desse conteúdo. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.